Outrora uma colónia portuguesa, Angola é o 7º maior país de África. Faz fronteira com a Namíbia ao sul, a República Democrática do Congo ao norte, a Zâmbia a leste e o Oceano Atlântico a oeste. Angola alberga uma das maiores quedas de água de África e também é rica em recursos naturais. Neste vídeo você descobrirá 10 fatos interessantes sobre este incrível país africano. Antes de começarmos, se você é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. 10. Rico em recursos naturais. Angola é um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais, com reservas significativas de diamantes, minério de ferro, fosfatos, cobre, ouro e manganês, entre outros recursos naturais valiosos. No entanto, o seu verdadeiro potencial mineiro continua por desbloquear, apesar dos grandes projetos de exploração e exploração já implementados, particularmente no subsetor dos diamantes. A indústria mineira de Angola é uma das mais importantes do país devido à elevada qualidade dos minerais do país. Apesar do elevado valor e quantidade dos minerais angolanos, o governo tem enfrentado um desafio significativo para atrair grandes investidores para desenvolver o setor. Algumas das razões pelas quais os investidores evitam os minerais angolanos incluem um histórico de violações dos direitos humanos, corrupção desenfreada, especialmente dentro do governo, e o contrabando de minerais, especialmente diamantes. Assim, a economia angolana é considerada uma das economias que mais cresce no mundo. O sucesso econômico de Angola é parcialmente atribuído à boa utilização dos recursos naturais do país. Alguns dos recursos naturais mais vitais de Angola incluem terras aráveis, petróleo e diamantes. 9. A língua oficial é o português. Angola é uma nação da África Austral com uma língua oficial e várias línguas nacionais. O português, introduzido durante a era colonial no país, é amplamente falado no país. É a língua oficial e mais falada de Angola. Kikongo, Umbundu e Kimbundu são as línguas indígenas mais populares do país. O português é a língua oficial de Angola. É também a língua mais falada em Angola. A variante do português falado aqui é chamada de português angolano. Segundo um estudo de 2014, quase 71% da população angolana fala português. Esta última é a língua materna de 39% da população do país, enquanto muitos mais a falam como segunda língua. O português é também a língua mais falada e, por vezes, a única língua falada pelos jovens angolanos. Os falantes de português são mais comuns nas áreas urbanas de Angola, onde 85% da população conversa em português. O uso da língua é relativamente menos difundido nas zonas rurais, com cerca de 49% dos habitantes destas zonas a falar português. O francês é falado em Cabinda, uma província angolana que faz fronteira com duas nações de língua francesa, o Congo e a RDC. O inglês é a língua mais popular ensinada nas escolas angolanas. 8. Lar de uma cachoeira impressionante. Angola alberga uma das maiores quedas de água de África, as Cataratas de Calandula, com uma largura impressionante de 410 metros e uma queda de 105 metros. A melhor forma de vivenciar as cataratas é alugar um carro em Luanda, uma viagem de 6 horas por estradas bastante rudimentares por paisagens variadas. As Cataratas de Calandula são uma ampla cascata em forma de ferradura ao longo do rio Lucala, de alto volume e moderado, na parte noroeste de Angola. Diz-se que as quedas mergulham 344 pés. O comprimento da crista das quedas tem em média cerca de 1.300 pés de diâmetro e pode atingir quase 2.000 pés, durante a fase de inundação. 7. População muito jovem. A população angolana não só está a crescer rapidamente, como também é jovem, seguindo uma tendência observada na maioria dos países africanos. Em 2020, a idade média do país era de 16 anos, uma das mais baixas do continente e do mundo. Apenas 2% da população tem 65 anos ou mais. Além disso, a taxa de mortalidade caiu mais de 60% em 10 anos, enquanto a esperança de vida à nascença aumentou gradualmente.
O crescimento populacional em Angola é acompanhado por uma rápida expansão na taxa de urbanização. Mais de 66% dos angolanos vivem em áreas urbanas, uma taxa que tem aumentado constantemente nas últimas décadas. Cerca de 1/3 da população do país vive na província de Luanda, onde se situa a capital com o mesmo nome. Só na capital angolana, a população ultrapassa os 2,7 milhões, fazendo de Luanda uma das cidades mais populosas de África. A rápida urbanização, no entanto, tem consequências como o desenvolvimento de bairros pobres e informais. 6. O sétimo maior país da África. Angola é o sétimo maior país de África em área. O país está dividido em 18 províncias. A província mais a norte, Cabinda, é um enclave separado do resto do país pela República Democrática do Congo. Os principais centros urbanos, além da capital do país, Luanda, são as cidades de Lubango, Benguela, Huambo, Cabinda, Lubito, Namibe, Malange e Soio. A província de Luanda é a mais populosa com 6,5 milhões de habitantes, correspondendo a 27% da população do país, e a província do Bengo é a menos populosa, com apenas 274 mil habitantes, ou 1% da população nacional. A maioria da população angolana é de origem bantu e constituída por vários grupos étnicos, nomeadamente os ovimbundos, 37%, ambundos, 25%, bacongos, 13%, choques, 8%, metis, 2%, europeus, 1% e outros. Indiscutivelmente, a população angolana de ascendência europeia é predominantemente portuguesa devido ao passado de Angola como ex-colónia portuguesa. As etnias angolanas possuem uma grande variedade de músicas e danças que integram naturalmente em sua vida diária e social, tanto a música tradicional, como o semba e a rebita, como a música moderna, como a kizomba, o kuduro e o zouk. 5. Os angolanos adoram os seus ensopados. Moamba de galinha é uma das comidas angolanas mais populares. Na verdade, é frequentemente referido como o prato nacional do país. Isto é simplesmente frango ao molho moamba. O molho moamba é feito com óleo de palma e também acrescenta tomate, abóbora e quiabo. O óleo de palma é uma base popular nos ensopados da África Ocidental devido à sua cor vermelha brilhante e sabor distinto que realça o sabor de qualquer coisa que você cozinhe com ele. Normalmente a moamba de galinha é servida com funge, mingau feito com farinha de mandioca, pois o amido é um excelente veículo de absorção do saboroso molho. Há também o calulu de peixe, que é uma caldeirada de peixe. É uma comida angolana que encarna a história da diáspora africana. Como sabemos, Angola foi colonizada pelos portugueses, que escravizaram muitos dos habitantes da região e os transportaram para o Brasil. Os escravos que se tornaram brasileiros criaram uma caldeirada conhecida como calulu, que depois foi trazida para Angola por navios portugueses. O ensopado é tradicionalmente feito com peixe seco, berinjela, verduras e quiabo, outros ingredientes importantes na cozinha. Semelhante ao frango moamba, o peixe calulu é normalmente servido com cogumelos. 4. O futebol é o desporto mais popular em Angola. O futebol é o desporto mais popular em Angola, seguido do basquetebol. A seleção nacional qualificou-se para o Campeonato do Mundo FIFA de 2006 na Alemanha e muitos jogadores de futebol angolanos jogam internacionalmente, nomeadamente em Portugal e França. A Associação Nacional de Futebol de Angola é Federação Angolana de Futebol. Foi fundada em 1979, após a independência de Angola de Portugal em 1975. A FAF organiza as Ligas Nacionais de Futebol Girabola e Gira Angola, sendo também responsável pela Seleção Nacional Masculina e Feminina de Angola. O país sediou a Copa das Nações Africanas de 2010. A Seleção Nacional Feminina de Angola não conseguiu qualificar-se para nenhum campeonato do mundo ou torneio olímpico. No campeonato africano, ela participou 4 vezes. O maior sucesso é a conquista das semifinais da Copa Africana Feminina de 1995. 3. A cultura deles tem um símbolo na escultura.
A escultura conhecida como O Pensador é uma das mais belas peças de origem choco e representa todos os angolanos, simbolizando a sua cultura nacional. A estátua é vista curvada com as duas pernas cruzadas e as mãos apoiadas na cabeça, simbolizando o pensamento humano. De Tinker é um dos artefactos mais antigos e conhecidos de Angola. As origens culturais de Angola estão ligadas às tradições dos povos bantu centrais e do antigo Reino do Congo. Colónia-chave do crescente Império Português depois de 1500. Portugal exerceu pouca influência cultural sobre Angola, contentando-se em controlar o comércio de escravos a partir de fortes ao longo da costa. A luta de Angola pela independência foi longa e violenta e a vida na nação independente também foi marcada por uma intensa guerra civil. Tal desordem dificultou o desenvolvimento dos costumes bantus e também destruiu as tradições mais portuguesas das cidades costeiras. 2. Luanda é muito cara para expatriados. Luanda é a capital e a maior cidade de Angola. Localizada na costa angolana com o Oceano Atlântico, Luanda é ao mesmo tempo o principal porto marítimo e o centro administrativo de Angola. É também a capital da província de Luanda. A cidade está atualmente passando por uma grande reconstrução, com muitos desenvolvimentos importantes em andamento que irão alterar significativamente a paisagem urbana. Cerca de 1/3 dos angolanos vivem em Luanda. O custo de vida para expatriados em Luanda em outubro de 2021 era elevado em comparação com outros lugares do mundo, com um índice global de custo de vida considerável. Luanda é 48,9% mais cara que Houston, Texas em mantimentos, 24,9% mais cara que Kuala Lumpur em custos de limpeza e 3% menos em custos de transporte do que Dubai. Um lar da mulher mais rica da África. Isabel dos Santos não é apenas uma empresária angolana, mas também a mulher mais rica de África. Filha mais velha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, em 2013 a revista Forbes nomeou-a a primeira mulher bilionária em dólares americanos de África, depois do seu património líquido ter ultrapassado os 2 mil milhões de dólares. Depois de se formar no King's College London, investiu em empresas em Angola. Ela ocupou cargos gerenciais nessas empresas. As empresas vão desde tecnologia até limpeza e trabalho ambiental. Seu primeiro trabalho foi o de gerente de projetos. Ela trabalhou ao lado do pai na limpeza e desinfecção de Luanda. O projeto ficou conhecido como Urbana 2000 e ajudou a iniciar sua visão empresarial. Seu patrimônio líquido era de cerca de 3,3 mil milhões de dólares. Aqui estamos no final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo hoje.